A sociedade não é homogênea. Eu, você, o outro, a outra e outro. Somos parte de um todo. E isso engloba a diversidade. E a universidade? Está preparada para isso? Esse é o assunto da semana do Experimento em Rádio, Educação e Cidadania, da Universidade Federal de Rondônia. E aí, bora cidadaniar? 3, 2, 1, REC! Eu sou Moara Araújo e nesse episódio vamos falar sobre a roda de conversa Unir Diversidade, que aconteceu no final de janeiro de 2023 em Porto Velho. O evento foi realizado com a presença de representantes da comunidade de travestis, transgêneros e homens trans de Rondônia, das comunidades indígena e do campo, da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, de pesquisadoras da área e estudantes de diferentes cursos da Unir. A pauta girou em torno do acesso e da permanência justamente desse público no espaço acadêmico. A questão era: o que a universidade vem fazendo para promover uma inclusão que realmente inclua, e não uma inclusão excludente? Sobre a comunidade indígena, por exemplo, dados da versão de 2018 do Censo da Educação Superior do INEP registram mais de 57.700 matriculados em universidades do país. A diferença com a década passada chega a quase 700%, quando, em 2010, esse número era de pouco mais de 7.200 acadêmicos indígenas no ensino superior, a maioria no curso de Direito. Nós conversamos com Rosa Maria Guaraçuê. Ela é indígena, estudante da Unir e destaca a importância de debater o tema, especialmente no contexto do direito à educação para todos e todas. O que nós vemos historicamente é uma negação de direito desde o ensino básico, vamos dizer, desde as séries iniciais, fundamental, percorrendo ao longo do ensino médio e como que se chega ao nível superior. Debater essas cotas para a população trans é de suma importância e, ao mesmo tempo, é uma reparação histórica em toda essa negação que vem para essa população acessar a educação. É importante ter essas cotas, porque a sociedade ela tem que rever os seus conceitos e abrir o espaço da educação para todos. E por que a população travestis não tem esse acesso? Então, o que é cobrado por esses sujeitos de direitos, né? É um espaço Estado de uma educação, é uma vaga que eles querem por curso, que elas querem por curso, aí são para as mulheres trans e homens trans, e a universidade ela tem que estar de portas abertas, em suas especificidades. E se os professores não têm conhecimento, que busque, que aproveite esses espaços de conversa para entender como eu entendi. Então, assim, é muito válido e estamos somando juntos. Você reparou que Rosa Maria falou de cotas, né? E na Unir, esse tema foi levado aos conselhos superiores para o debate, ou seja, redigido em forma de uma minuta de resolução para discussão das instâncias de decisão sobre as normas da universidade. A parecerista da minuta, professora Marilza Miranda de Souza, tem como função analisar o conteúdo dessa proposta de resolução. Tudo começou nos campings do interior de Rondônia, de Vilhena e Rolim de Moura, com o pedido de novas formas de ingresso para os cursos com vagas ociosas. A professora destacou que aquele era o momento para discutir possibilidades que ultrapassem a questão apenas do processo seletivo. Daí em diante, a pauta tomou outro rumo. Aí, quando eu peguei aquela resolução, eu falei, agora é a hora, já que estamos discutindo novas formas de ingresso, né? Porque o que eles estavam propondo eram novas formas de ingresso, ou seja, que a avaliação fosse por meio das notas do Enem e não das notas do ensino médio, né? Do histórico do ensino médio, e não mais apenas com a nota do Enem, porque isso facilita a entrada, né, da juventude dentro dos nossos cursos. Aí nós reunimos, né, algumas lideranças do movimento indígena para poder discutir a forma de aproveitar aquele momento, né, para a gente propor uma nova resolução dentro daquele processo.
E aí começamos as reuniões com os indígenas, depois chamamos o movimento LGBTQIA+, o movimento quilombola, o movimento negro, dos camponeses, dos ribeirinhos, enfim, né? E criamos diversos mecanismos, né, de discussão, fizemos muitas reuniões e muitos diálogos e fomos construindo coletivamente essa resolução. Foi aprovado na Câmara de Graduação, agora vai para o Conselho. Então, assim, na Câmara de Graduação nós tivemos algumas alterações na proposta inicial, né, que foi uma contraproposta da Prograde, inclusive, né? Então, assim, a resolução ela não saiu da cabeça de um ou outro, né? Eu apenas redigi a proposta, né? Mas a proposta foi construída coletivamente com todos, né? Então, assim, não podemos tratar tudo genericamente, né? São sujeitos que precisam de políticas públicas específicas, né? Para a gente corrigir um pouquinho, né, dessa tamanha desigualdade que a gente tem na educação brasileira. A coordenadora da Comcil, Comunidade Cidadã Livre, em Rondônia, Karen de Oliveira, fala sobre a relevância do debate dentro da Universidade Federal de Rondônia. A ideia ela surgiu já tem uns 2 anos, quando a gente começou a trabalhar a questão da resolução de cotas da população trans dentro da Universidade Federal de Rondônia, para trazer justamente essa discussão aqui para dentro, para ver de que forma a gente pode, junto com a reitoria da universidade, junto com os órgãos competentes dentro dela, trabalhar essa questão das cotas, que na verdade não é pelo privilégio, é pelo direito de estar lá dentro, quando nós sabemos que 1%, menos de 1% da nossa população está na educação. Até quando a gente vai pensar em custos, quando a gente pensa em inclusão e permanência de pessoas no ambiente escolar, os custos maiores para mim que ele tem são os custos dentro do sistema prisional. Quando a gente vê jovens caindo lá dentro, pessoas caindo lá dentro por não ter acesso, talvez, por uma educação, por não ter alcançado pelo menos o mínimo do seu objetivo, dos sonhos na sua vida. Isso sim é custo, custos pessoais, custo das pessoas, custo psicológico, todo tipo de custo da família e não custo para a educação. A educação não é custo, é investimento. E as pessoas precisam aprender isso. Na Unir, o sistema de cotas começou a ser implementado de modo gradativo a partir de 2012. O critério de seleção era o local onde o candidato havia cursado o ensino médio, com vagas reservadas para quem estudou em escolas públicas. Depois, o critério para acesso foi a renda familiar. Apenas mais tarde houve a inclusão de cotas para pretos, pardos e indígenas. A defensora pública do estado de Rondônia, Débora Machado Aragão, fala da marginalização da comunidade trans no Brasil. Ela ressalta a importância do ingresso e da permanência desse público no ensino superior. Esse tema é um tema extremamente sensível, principalmente porque estamos tratando de grupos que foram vulnerabilizados, que foram colocados à margem da sociedade diante de uma estrutura social patriarcal, machista, racista, que estabelece padrões para que as pessoas se encaixem nesses padrões. Então, tudo que vai além, tudo que está fora desse padrão previamente estabelecido, acaba sendo segregado. Então, quando a gente fala em trazer um sistema de cotas para o ingresso de pessoas trans, nós estamos falando que essas pessoas, elas sofreram um alijamento social e hoje precisam ser reparadas. Então, o sistema de cotas é uma ação afirmativa que busca trazer uma discriminação positiva no sentido de promover uma inclusão diante de uma exclusão histórica. Se você ainda não conhece o que é a Lei de Cotas, trata-se da Lei número 12.711, de 29 de agosto de 2012, aprovada no governo de Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. A lei determina a reserva de, no mínimo, 50% das vagas das instituições federais de educação para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As cotas são destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência. E ainda há reserva de 50% das vagas a candidatos e candidatas de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. É direito social, é direito fundamental. E o 321 REC vai ficando por aqui. Mas semana que vem estaremos de volta com mais experimentos sonoros
sempre na linguagem rádio, educação e cidadania. Se você quiser participar com a gente, é só enviar um e-mail para rec@unir.br ou nos contatar no Instagram @rec.unir. Eu, Moara Araújo, me despeço, mas te convido a caminhar com a gente. Bora cidadaniar? 3, 2, 1, REC!